música e conhecimento. O que é a neurociência? E quais são os principais neuromitos? Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Deluna e para abordar essas questões a gente recebe no InterD a psicóloga e neurocientista Roberta Ecuni, que também é professora e coordenadora do Grupo de Estudos em Neurociências da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E para quem nos ouve na Universitária FM do Recife e no site www.interd.net.br, também vamos tocar aí novos sons de artistas brasileiros, acompanhados por depoimentos. Então vamos nessa com nossa convidada, dando mais detalhes aí sobre ela. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Roberta, sou graduada em Psicologia pela UEM. Durante a minha graduação eu fiz a iniciação científica no Laboratório de Neuropsicofarmacologia, estudando memória em ratos. Aí eu decidi que eu queria estudar memória mesmo, só que em humanos. Então, no meu mestrado, eu fui para a Unifesp e trabalhei com memória em humanos. E terminando o mestrado, num evento, eu assisti uma palestra incrível sobre prática de lembrar. E eu decidi que era isso que eu queria fazer de doutorado. Então, no doutorado, eu trabalhei com prática de lembrar, também na Unifesp, com período sanduíche na Washington University em St. Louis. E também, após o meu mestrado, eu fui para uma escola latino-americana de neurociência para educação, né? Que o foco era estudar neurociências para educação. E neste momento, eu entrei em contato, isso foi lá em 2012, com o tema neuromitos pela primeira vez, né? E isso me chamou muita atenção também. Então, são duas áreas que eu trabalho atualmente, neuromitos e prática de lembrar. Atualmente, eu sou docente na Universidade Estadual do Norte do Paraná, desde 2012, né? E eu sou professora no programa de pós-graduação em educação, né, mestrado profissional em educação básica, e também atuo orientando alunos de iniciação científica da graduação. O que é a neurociência? Como surgiu e qual o seu campo de atuação? Bom, o que é neurociência? Resumidamente, neurociência é o estudo do cérebro. Então, é uma área interdisciplinar, ou seja, várias áreas do conhecimento se unem para estudar o cérebro. Como que o cérebro funciona, quais são as áreas, as estruturas cerebrais que compõem o encéfalo, quais são as estruturas responsáveis por determinado comportamento, enfim, tudo isso. Então, a neurociência é uma área interdisciplinar. Bom, se a gente for pensar em surgimento da neurociência, como que a neurociência surgiu e o seu campo de atuação, é uma aula sobre história da neurociência, mas eu vou resumir em poucas palavras que a neurociência ela surgiu a partir da necessidade de compreender o que move a gente enquanto humano, né? Qual que é a localização da mente, né? Então, os filósofos da antiguidade começaram a pensar onde que está localizado a mente, né? O que move o ser humano, enfim, essa compreensão. Então, eles partiam de várias ideias, de vários pressupostos, né? Por exemplo, chegou-se a pensar que o cérebro era só um órgão que resfriava o sangue, que o coração era importante, a mente estava no coração, enfim, que a mente era responsável por memórias. Inclusive, se a gente for pensar, um termo que a gente usa muito quando a gente sabe algo de memória, a gente fala assim, eu sei decor, né? Decor. Core, pensando em coração, né? Ou em inglês, a gente tem uma expressão que chama know by heart,
né? Que é saber, traduzindo literalmente, a gente fala saber de coração, só que quando a pessoa sabe uma coisa de memória, né? Então, a gente tem resquícios desse pensamento até hoje, porque a gente usa essa expressão até hoje mesmo, muitas pessoas não entendendo, né? Não sabendo dessa parte histórica, né? Então, a neurociência demorou um tempo para surgir enquanto ciência mesmo. Então, ela surgiu no campo filosófico, depois que ela se tornou ciência de fato. A gente pode até falar que a Ramon Cajal e Camilo Gold foram extremamente marcos para o surgimento da neurociência enquanto ciência. Quais seriam as principais descobertas da neurociência? Bom, a neurociência é essa área incrível, fantástica, com várias descobertas importantes para a humanidade. Enfim, eu não saberia dizer uma ou principais descobertas da neurociência. Eu posso citar algumas, por exemplo, a compreensão de que, dependendo do local das sinapses, dessas redes neurais, ela faz com que você ande, fale, lembre. Então, tudo são células nervosas organizadas, conectadas, disparando para que você possa emitir comportamentos complexos. E isso é incrível. O que são os neuromitos e quais seriam, digamos assim, os mais populares? Bom, então, vou falar um pouco sobre neuromitos, né? Neuromitos são informações equivocadas sobre o cérebro, ou seja, são as fake news sobre o cérebro. E eu trabalho num projeto que chama Projeto Caçadores de Neuromitos, que começou comigo, com a Larissa Zegel e com o professor Orlando Bueno. E é um projeto de divulgação científica, para divulgar esses mitos sobre o cérebro, e a gente trabalha junto com vários outros neurocientistas, ajudando na divulgação dessas informações, né, e tentando corrigir essas informações incorretas sobre o cérebro. E esse projeto, esse ano vai fazer uma década que ele existe, né, é um projeto que a gente já está atuando há algum tempo, e enfim, né, bom, vamos lá. Se a gente for pensar em fake news sobre o cérebro, eu posso falar alguns mais populares, que depende muito, assim, quais são os neuromitos mais populares? Depende da população investigada, depende do país, depende de relações culturais, enfim, né? A gente pode citar alguns mais conhecidos, né? Por exemplo, muitas pessoas acreditam que as pessoas usam apenas 10% da capacidade cerebral, né? O que não é verdade. Se a gente aquele mito que inclusive tem filmes, seriados que falam, nossa, as pessoas normais usam só 10% do cérebro. Imagina o que elas poderiam fazer se elas usassem o cérebro inteiro. Aí as pessoas ficam com superpoderes, enfim, né? E muita gente acredita que a gente usa só uma parcela do cérebro. Algumas pessoas falam 10%, outras falam uma porcentagem um pouco maior, enfim, mas é um mito. Outro mito muito popular no campo educacional, que a gente vê muito na literatura, que a maioria dos educadores acredita, não só educadores, mas a maioria da população acredita, é o mito dos estilos de aprendizagem. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas possuem preferências para aprender. Por exemplo, eu aprendo mais ouvindo, eu aprendo mais vendo, eu aprendo mais fazendo, enfim. O fato de você ter preferência para aprender de alguma forma não significa que aprender de acordo com seu estilo de aprendizagem vai fazer com que você aprenda melhor, que é o mito dos estilos de aprendizagem. Ele fala que se você é uma pessoa auditiva, ou seja, que você aprende mais ouvindo, se você aprender com estímulos auditivos, você vai aprender melhor do que se você aprendesse com estímulos visuais, porque não é o seu estilo de aprendizagem. Todavia, esse mito, isso é um mito de fato, porque
independente se você aprender por estilos visuais ou auditivos ou sinestésicos ou qualquer outro, a sua aprendizagem não depende de qual via que você aprende, tá? Ele depende de outros fatores. Muitíssimo obrigado à professora Roberta Icuni, ela que também é uma das autoras presentes no livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas, da editora Autografia, que é um livro, né, organizado pelo físico Marcelo Chapo, né, que já esteve aqui no programa. Para esses e outros conteúdos, acesse nosso site www.interd.net.br. InterD, Música e Conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.